Fala pessoal, tudo bem? Pessoal mandou pedindo aí, porque o professor de programação orientada a objeto tem normalmente o costume de gravar as correções das ADs e APs de POO do CEDERJ e ele não tem gravado, não sei por qual motivo, e o pessoal andou pedindo para que eu gravasse a resolução da AD2 de POO desse semestre de 2018-1. Então eu vou dar uma lida na AD aqui e mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso, ok? Vamos lá. Primeiramente está aqui a AD, essa é a AD, tá? E vamos dar uma lidinha nela. O problema de Joséfos é assim conhecido por causa da lenda de Flávio Joséfos, um historiador judeu que viveu no século I. Segundo o relato de Joséfos, do cerco de Iodfat, ele e seus companheiros foram presos em uma caverna, cuja saída foi bloqueada pelos romanos. Eles preferiram suicidar-se a serem capturados e decidiram que iriam formar um círculo e começar a matar-se pulando de cá em cá. Joséfos afirma que, por sorte ou talvez pela mão de Deus, ele permaneceu por último e preferiu entregar-se aos romanos a suicidar-se. Então essa aqui é a situação do problema de Joséfos, né? E aí ele diz aqui o que ele quer. Seu programa deve resolver esse problema para qualquer K informado. O parâmetro de entrada é um arquivo com o nome dos participantes do círculo e N entradas para K, sendo N e K maiores que 0. A resposta será informada no arquivo saída, tracinho e o mesmo nome do arquivo de entrada. E conterá para cada um dos N valores de K o nome do sobrevivente, dados um arquivo de entrada de exemplo a seguir. Então aqui ele mostra mais ou menos como seria um arquivo de entrada. Tá? Ele colocou números, mas poderia ser nomes de pessoas. Colocou números para facilitar a exibição visual que ele vai mostrar aqui embaixo. Então tem o nome 1, 2, 3, 4, 5, o fim que marca o fim dos nomes, um número que determina o valor, a quantidade de Ks que vai ter nesse arquivo, e no caso desse, porque é 1, está aqui o valor de K, que é 1. Se tivesse um número 2 aqui, teriam 2 valores aqui embaixo. Se tivesse um número 3, teriam 3 valores e assim sucessivamente. E ele dá um exemplo de como resolver esse problema para K igual a 2, que seria, no caso, esse arquivo aqui, né? Então, para K igual a 2, ele conta 1, 2, morreu 2. 3, 4, morreu 4 aqui, ó. Tá? 5, 1, morreu 1. Pulou 1, contou 3. Pulou 4, contou 5, morreu 5. O sobrevivente é o número 3. Então, o arquivo de saída vai conter, para K igual a 2, o sobrevivente é o 3. Ok? Óbvio que isso tem que funcionar com números ou com nomes, né? Porque aqui ao invés de 1, 2, 3, 4, 5 seriam nomes de pessoas, ok? Então ele dá um lembrete aqui. Lembre-se, seu programa só pode ler o arquivo de entrada uma única vez e ele deve executar com qualquer dado informado como parâmetro de entrada. Se o seu programa resolver somente o exemplo supracitado, sua questão será totalmente descontada. O que ele quer dizer com isso? Qualquer que seja o arquivo dado, com qualquer quantidade de nomes, com qualquer quantidade e valores para K, o seu programa tem que resolver esse problema de Joséfos, ok? Muito bem. Então, quando eu bati o olho aqui, de cara eu vi que isso aqui se tratava de uma lista circular. Até mesmo pelo próprio desenho, sugere uma lista circular. Muita gente resolveu essa questão usando ArrayList ou ListString, tá? Sendo que a solução, eu até andei comentando isso, a solução mais simples é a solução através de uma lista encadeada circular. E o pessoal ficou curioso, não sabia como fazer através da lista encadeada circular, e a proposta desse vídeo é exatamente isso, mostrar como faria essa AD através de uma lista encadeada circular. Primeiro vamos recordar o que é uma lista encadeada, né? Então eu vou pegar aqui um Paint bem rudimentar, para a gente poder desenhar aqui o que seria uma lista encadeada, né? Uma lista encadeada é uma lista, tá? Onde eu tenho um registro
certo? Aqui eu contenho uma informação qualquer, que pode ser um campo ou mais de um campo, tá? E eu tenho um campo especial, que ele é um ponteiro que vai apontar para um outro nó da lista encadeada. Ok? Para um outro nó da lista encadeada, alguma coisa similar a isso aqui. Ok? E isso vai se repetindo para vários nós da lista até que o último seja ligado a um nulo, que é esse símbolozinho de terra aqui. Ok? Então, isso aqui vocês viram em estrutura de dados, né? É uma estrutura onde eu tenho um campo de informações, pode ter 1, 2, 3, quantos forem, né? E um campo que faz parte desse registro, tá? Que aponta para um outro registro do mesmo tipo que esse, ou seja, como se fosse uma recursão, tá? É como se fosse uma recursão, onde eu uso eu mesmo, porque esse campo aqui é um campo do mesmo tipo que ele, né? Do mesmo tipo de estrutura de dados, tá? No código vai ficar um pouquinho mais simples para você poder entender, ok? Então vamos fechar isso aqui. Eu vou abrir aqui o Sublime para a gente poder começar a codificar, para vocês verem como é simples essa resolução através de lista encadeada, tá? Eu vou logo salvar o arquivo para a gente definir ele como um arquivo Java, tá? Eu vou criar uma pastinha aqui, AD2POO, ok? Tá aqui, né? Dentro dessa pastinha eu vou chamar o arquivo de AD2POO.java, ok? Então tá aqui, eu criei, tá? Um arquivo Java. Tá, vamos começar a codificar. A primeira coisa que eu vou fazer é um import, né? java.io asterisco. Por que isso? Porque eu vou trabalhar com leitura e escrita de arquivos, né? Então eu preciso fazer o import do java.io, tá? Então o que acontece? Primeira coisa que a gente vai ter que pensar aqui é o seguinte. Aqui nessa AD, o que eu preciso aqui? O que eu vou precisar pegar do arquivo? Os nomes, certo? Então, nessa lista encadeada, eu preciso dos nomes, ok? Então, o que mais eu preciso além dos nomes? Deixa eu botar aqui. Preciso dos nomes, tá? E o que mais eu preciso? Tá? Se você reparar aqui, né? No desenho, o 2 ficou cinza, quer dizer que o 2 morreu. O 4 ficou cinza, quer dizer que o 4 morreu. O 1 ficou cinza, quer dizer que o 1 morreu, tá? Por uma questão de desenho, né, poder-se ir até retirar o 2 daqui, e esse desenho aqui só conter esses 3. Porém, até a própria dica que foi dada pelo enunciado, né, mostra que ele não retirou. Tá? Então, o pessoal que estava resolvendo com array list tinha que ficar clonando o array list para poder ficar removendo. Porque como pode ter mais de um K e eu só posso ler o arquivo uma única vez, entendeu? Se eu remover da lista original, eu perco esses nomes da lista original e não tenho como recuperar. Tá? Então, uma outra coisa que eu preciso aqui é vivo ou morto. Tá? Aquele nome da lista está vivo ou está morto, né? Então são as duas informações que eu preciso ter para poder decidir o que fazer com aquele nó, ok? Então, como eu acabei de falar, né? Nó. Vamos criar uma classe chamada nó, certo? Uma classe chamada nó. Por quê? Porque a minha lista encadeada, ela é formada por nós, certo? Beleza, então vamos lá. Primeira coisa que vai ter nessa lista encadeada, eu vou ter um atributo do tipo private, tá? String nome,
certo? Ou seja, o meu nó vai ter um campo, um atributo chamado nome. E também vai ter um outro atributo private boolean vivo. Ou seja, se tiver true, quer dizer que ele está vivo. Se tiver false, quer dizer que ele está morto. Ok? E um terceiro campo, que vai ser um campo do tipo nó, chamado prox. Ou seja, o próximo item da lista. Ok? Beleza, então eu tenho a classe nó. E a classe nó ela é formada por 3 informações. A primeira informação é uma string nome, que é o nome do cara. É um boolean, que diz se ele está vivo ou não. E um campo nó, chamado prox, que vai apontar para o próximo nó da lista. Ok? Beleza. Então, essas informações aqui me permitem criar um nó, uma caixinha daquela que nós desenhamos lá no Paint, né? E esse nó vai apontar para uma outra caixinha, que vai ter um que vai apontar para outra caixinha, até que esse nó seja null. Quando esse nó for null, quer dizer que é o fim daquela lista encadeada, ok? Beleza, então vamos começar com o construtor, né? Então o construtor nó vai receber uma string nome para começar a construir, ok? Beleza, muito bem. Então quando eu construo um nó, eu construo passando para o atributo nome o nome que ele recebeu, ok? Beleza. E para o atributo vivo, true. Por quê? Porque eu estou criando a lista agora. Então esse cara está vivo, ok? Tá bom. Qual outro, além desse método, né, construtor, que outros métodos eu posso ter na classe nó? Tá? Como eu coloquei aqui, se você reparar, eu coloquei como private, né? Coloquei como private os atributos nome e vivo. Por quê? Porque eu quero que só a classe nó tenha acesso ao nome e ao vivo. Então eu preciso criar uma forma de tirar de obter esses dados fora da classe, certo? Então eu vou criar um método boolean, tá? getVivo. Muito bem. O que esse método getVivo vai fazer? Ele vai apenas retornar return this.vivo, tá? Então sempre que eu quiser saber se um determinado nó está vivo ou não, eu pego aquele nó e dou um getVivo nele e vou obter se ele está vivo ou não, tá? Muito bem. Outra coisa que eu vou precisar obter é o que? É o nome dele, né? O nome do cabra. Então vamos lá, eu vou criar um método public string e vou sobrescrever o toString. Muito bem, então esse toString ele vai voltar. Eu poderia criar um getNome, igual eu fiz um getVivo. Como eu vou precisar sobrescrever o toString para facilitar, eu vou utilizar o toString como saída do nome, tá? Return this.nome, ok? Então sempre que eu mandar printar, que eu mandar retornar o nó.toString, vai retornar o nome desse cara, ok? O nome daquele cara que está ali. Muito bem, então olha só, eu aqui no construtor, eu crio, seto o nome. O nome é uma coisa que não vai mudar, correto? Quem vai mudar vai ser o vivo. Muito bem, o vivo aqui eu consigo retornar. E como é que eu altero? Eu vou ter que alterar dentro dessa classe, porque ele é private, certo? Então eu vou ter que criar um método que eu vou chamar aqui void, não vai retornar nada, morre. Muito bem. O que esse void morre faz? Se eu der um nó ponto morre, então ele vai morrer. Morrer significa this vivo igual a false. Muito bem. E como eu vou precisar reviver ele para rodar para um outro K, void vive this.vivo igual a true. Muito bem? Ok. Então tá aqui, ó. Essa é a classe nó. Entendeu? Primeira classe do problema
do Joséfos, tá? Muito bem. Então, qual outra classe que eu vou criar? A outra classe que eu vou criar vai ser a classe lista. Class lista. Muito bem. Deixa eu rolar para baixo aqui. Classe lista. Tá? E o que eu vou fazer nessa classe lista? Eu vou criar os atributos private nó primeiro, tá? Private nó o último. O que é isso? Tá? São dois atributos que a minha classe lista vai ter, do tipo nó, um que vai conter quem é o primeiro nó da lista e quem é o último nó da lista. Por que eu preciso desse primeiro e desse último? Temos que lembrar que a lista ela é circular, tá? E quando eu estiver percorrendo a lista e eu chegar no último, o próximo do último vai ser o primeiro. Então eu preciso fazer essa verificação, eu preciso ter uma noção de quem é o primeiro e de quem é o último. Beleza? Tranquilo. Então vamos lá. Esse é os dois primeiros campos. Eu vou precisar de um private inteiro qtd lista, tá? Esse atributo vai ter nele ali quantos itens tem nessa lista encadeada, né? Quantos tem, né? Já deu para perceber que vai ser o quanto que eu vou iterar essa lista, né? E eu vou ter um outro private inteiro também, chamado qtd vivos, ó, que legal, tá? Então eu tenho o total da lista e eu tenho o total de vivos, tá? Então esse total de vivos ele vai ser decrementado, vamos dizer assim, a cada morte. Então quando ele chegar a 1, eu estou com somente um sobrevivente e é a hora que a condição de saída do problema de Joséfos, ok? Que esse 1 é o sobrevivente. Muito bem, vamos lá. Então eu preciso desses 4 atributos na classe lista. Então eu vou fazer o construtor, né? Lista. Tá. E a lista, meu construtor, esse aqui vai ser um construtor padrão, eu não vou precisar passar nada para ele, tá? E aí eu vou começar. O primeiro, quando eu criar a lista, o primeiro vai receber null. Por quê? Porque a lista está vazia, certo? O último também vai receber null, porque a lista está vazia, certo? E a quantidade de itens na lista 0 e a quantidade de vivos também é 0. Perfeito? Esse é o construtor. Ok. Deixa eu só dar um espaço para ficar mais bonitinho aqui. Ok. Tá bom. Tá ok? Tranquilo. Tá? Então agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar agora um método aqui, né? Que eu vou chamar ele de insere. Ok? É o método insere que vai receber, né? O método insere vai receber um string nome, tá? Que ele vai fazer o quê? Ele vai inserir esse nome na lista, ok? Muito bem, então vamos lá. Como é que eu vou inserir isso na lista? A minha lista é uma lista encadeada de nós, então eu preciso inserir um nó na lista, ok? Então o void insere vai receber um nome e eu vou fazer o quê? Eu vou criar um nó chamado pessoa, bem? New nó e vou passar o nome para lá, ok? Tá aqui, ó. Recebi o nome através desse atributo, desse parâmetro, tá? E criei um nó, ou seja, estou chamando a classe de cima, né? Chamado pessoa, new nó, passando o nome. Então nessa hora ele vai vir aqui, vai rodar o construtor da classe e vai criar esse objetozinho nó aqui, tá ok? Com o nome e vivo. Muito bem, tá? E aí o que eu faço? Pessoa, que é esse nó, ponto prox, vai receber null, né? Você repara que lá eu não fiz nada. O prox ele não é private, eu consigo acessar de fora da classe, ok?
Então tá aqui, ó, pessoa.proxy é null. Por que eu não botei ele como private? Porque na hora de eu encadear, eu vou precisar manipular o conteúdo do proxy. Se eu botasse ele como private, eu ia ter um problema muito sério para manipular essa lista. Então tá lá, pessoa.proxy recebe null. Ok. E o que eu faço com isso agora? Primeira coisa que eu tenho que verificar, essa lista que eu estou criando, que eu estou inserindo esse nome, ela está vazia ou ela não está vazia? Então, primeira coisa, if this qtdlista é igual a 0. Tá. A quantidade da lista é igual a 0? Se for, eu vou fazer uma coisa. E se não for, eu vou fazer outra coisa. Beleza? Tá? Então, o que eu vou fazer se essa lista for igual a 0? Se estiver vazia, eu estou criando agora essa lista. Esse é o primeiro nome que eu estou inserindo na lista. Então, o que eu vou fazer? O primeiro vai receber pessoa. Ou seja, a minha variável primeira, private primeira aqui, ó, vai apontar para ele, porque ele é o primeiro da lista. Está entrando, a lista é 0, ele está entrando agora, certo? Muito bem. Ok. E, além de ser o primeiro, ele também é o último. Então, o último é igual a pessoa. Tranquilo? Ok? Primeiro e último é igual a pessoa, porque a quantidade da lista é igual a 0. Perfeito. Tá. E se não for? Se não for, se já tiver alguma coisa lá, aí o que eu vou fazer? Preste atenção. Eu não vou mexer com o primeiro, porque o primeiro continua sendo o primeiro, certo? O primeiro continua sendo o primeiro. Muito bem. Então, eu vou fazer this, o último, o atual último da lista, tá? .prox, tá? Recebe pessoa. Ou seja, o que eu fiz aqui? O último nó da lista que está nesse atributo aqui, ele vai receber, o campo proxy dele vai receber esse nó que eu acabei de criar. Ou seja, ele vai, em vez de apontar para o null, como ele estava apontando antes, ele está apontando agora para esse nó chamado pessoa. Tá? E aí o que eu vou fazer? O último agora é o pessoa. Certo? Deixei de apontar para o que estava apontando antes e passei a apontar para esse que entrou agora. Tranquilo? Perfeito. Tá? O que falta para fechar esse método? Falta eu atualizar os atributos, né? Ou seja, o qtdlista, mais um, né? E o qtdvivo também foi adicionado. Tá ok? Tranquilo? Perfeito. Então, esse método aqui é o método que insere os nós na lista. Ok? Beleza. Tá? O que eu preciso mais nessa minha classe? Eu preciso de um método que faz alguém da lista morrer. Certo? Muito bem. Eu vou criar esse método chamado void suicidar. Tá? Mas quem é que vai suicidar? O nó n. Que eu vou chamar de nó n aqui, tá? O nó n vai suicidar, tá? Vai receber como parâmetro um nó n, tá? E o que eu faço? N morre, esse nó n morre, tá? E o que mais eu faço? qtdvivos menos, ok? Duas coisinhas que eu preciso fazer: suicidar o nó tal. O que o nó tal faz? O nó tal vai morrer, que é um método daqui da classe nó, tá? Então ele dá um morre aqui e ele diminui a quantidade de vivos dessa lista, beleza? Ok, o que mais eu preciso? Eu preciso também de um método que reviva todo mundo da lista, né? Então eu vou ter um void, chamar de reviver todos, ok? Tá? Como são todos, eu não preciso passar nenhum de parâmetro, tá? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso percorrer toda a lista encadeada, revivendo nó por nó, tá? Esse método vai ser usado quando eu terminar de passar por um valor de k, e for pegar o próximo valor de k.
Então, como está todo mundo morto, só um está vivo, eu preciso reviver todo mundo para poder fazer de novo, sem precisar reconstruir a lista, porque a lista está construída apenas trocando os status de quem morreu, tá bom? Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter um nó que eu vou chamar de auxiliar, tá? E ele vai receber o que está no primeiro, tá? O que está apontando lá no primeiro. Ele está apontando para o mesmo nó que o primeiro está apontando, né? E aí eu vou fazer aqui vou percorrer enquanto o aux for diferente de null, ou seja, enquanto o aux for diferente de null, eu estou dentro da lista, certo? Beleza. Então o que eu vou fazer? O aux, que é um nó, vai viver, né? Ele vai rodar esse camarada aqui, que vai tornar ele vivo novamente, né? E vou fazer aux recebe aux.prox, certo? Para ele passar para o próximo item da lista. Então ele vai passando, até que ele recebe um null aqui. Lembrando que o último item da lista, o proxy dele é null, tá? Então quando ele chegar no null, ele vai bater nesse while e vai sair e todo mundo está vivo. O que mais falta depois que eu sair desse while? Eu preciso acertar a quantidade de vivos ser igual à quantidade da lista, né? Por quê? Porque a quantidade da lista ela não altera. Eu só altero a quantidade dos vivos. A quantidade da lista, uma vez que eu inseri todo mundo, ela é a mesma durante todo o programa, né? E eu só vou retirando quem morreu, tá? Então, quando eu faço o QTD vivo recebe o QTD lista, eu tornei todo mundo vivo de novo, tá bom? Ok, muito bem. Uma outra coisa que eu preciso é retornar o sobrevivente, né? Eu preciso do nome de quem sobreviveu, tá? Então, eu vou chamar um método que vai retornar uma string, tá? Chamado de getSobrevivente, tá? O que esse cara vai fazer? Ele vai fazer praticamente a mesma coisa que esse cara aqui fez, só que em vez de viver, ele vai somente retornar o cara que estiver vivo, tá? Muito bem, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar isso aqui. Não, vou copiar não, vou fazer a mesma coisa. Ó. Nó auxiliar vai receber o primeiro, certo? O auxiliar vai receber o primeiro. Vou percorrer a lista, então while auxiliar diferente de nulo, tá? Beleza? Tá? E o que eu vou fazer? Aí agora aqui dentro eu vou fazer o seguinte: se o auxiliar get vivo, ou seja, se ele estiver vivo, eu vou retornar o nome dele, ou seja, eu vou retornar aux.toString. Lembra que eu falei que o toString ele retorna o nome, ok? Beleza. Tá, se não for, o que ele faz? Aux recebe aux.prox, né? Beleza, aqui tá faltando um ponto e vírgula que eu esqueci. Ok. Aux igual aux.prox, beleza. E se ele rodar esse while todo e não encontrar ninguém, tem que encontrar, mas para a gente poder tratar, retorna null. Beleza? Ok, muito bem. Então, qual é o outro item que a gente vai precisar fazer? Agora nós vamos precisar fazer o quê? Uma forma de que quando eu chegar no último, o próximo seja o primeiro. Ok? Beleza. Então, ou seja, eu tenho um método que vai retornar um nó, certo? E vou chamar de próximo nó. Próximo nó. Beleza? E ele vai receber um nó n. Então, olha só. Pensa comigo. Eu tenho um método que recebe um nó como parâmetro e retorna um nó. Esse nó vai ser o próximo nó em relação a esse cara. Muito bem? Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? Uma verificação simples. Se o n for igual
ao último, se o n for igual ao último, quer dizer que o próximo dele é quem? O próximo dele é o primeiro, tá? Então eu vou retornar o primeiro, certo? E se não for? Se não for, aí eu vou retornar n.prox. Entendeu? Então, ou seja, eu vou retornar um nó. Que nó que eu vou retornar? Se o n, que eu estou passando como parâmetro, for o último da lista, então eu retorno o primeiro. Ou seja, o primeiro é o próximo nó depois do último. Tá? E se não for? Se não for, é o que está na estrutura. É esse cara aqui, ó, o prox. Entendeu? Que está na estrutura, ou seja, é o n.prox. Tá? Então, esse método aqui é o método que vai te mostrar quem é o próximo nó. Agora nós vamos criar o problema dos Joséfos, né? Agora é que nós vamos fazer o método que vai tratar o problema dos Joséfos. Muito bem, então vamos lá. Void prob, vou chamar de prob Joséfos. Prob Joséfos, tá? E o que ele vai receber, o prob Joséfos? O prob Joséfos vai receber um inteiro que eu vou chamar k. Por quê? Porque eu vou ter que rodar esse método para cada valor de k. Entendeu? Esse método eu vou rodar para cada valor de k. Então ele recebe como parâmetro o valor de k. E ele vai rodar essa brincadeira para aquele valor de k. Certo? Então o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa que eu vou fazer. Se você reparou aqui, né? Eu não começo do primeiro, eu começo do último. Por quê? Porque quando eu pulo para um lugar, igual aqui, quando eu pulei do 1 para o 2, eu preciso verificar se o 2 está vivo ou não, para saber se eu conto ele como um pulo ou não, tá? Então, se eu começar do 1, eu vou estar levando em conta que o 1 está vivo, e eu não posso levar isso em consideração. Ele pode estar morto, né, porque é uma lista circular. Então eu vou começar do último, para que o primeiro pulo seja no 1 e eu verifique se o 1 está vivo ou não, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, o meu nó auxiliar, ele vai receber o último. Ok? Recebi o último. Beleza. E aí eu vou entrar num while agora, tá? Que while é esse? Eu vou rodar o que eu vou fazer aqui, tá? Enquanto o QTD vivos for maior que 1. Enquanto o QTD vivos for maior que 1, eu vou rodar esse while aqui. Por quê? Porque esse while aqui, ele vai contar os Ks, vai matar um cara, vai contar os caras, vai matar, enquanto essa quantidade de vivos for maior que 1. Ou seja, quando for igual a 1, ele vai sair fora, quer dizer que só tem um sobrevivente ali dentro. Tá bom? Então, beleza. Então, aqui, o que eu vou fazer? Dentro desse while aqui, primeira coisa, eu tenho que iniciar um contador, tá? Então, vou chamar um contador aqui, cont igual a 0, tá? Primeiro esse contador. E aí, o que eu vou fazer com esse contador? Eu vou fazer enquanto o cont for menor que k, tá? Ou seja, enquanto o cont for menor que k, quer dizer que eu estou contando ainda. Seja esse k 2, 3, 5, 10, quanto ele for, tá? Eu estou contando, eu vou rodar ele dentro desse k enquanto ele for menor que tal. Beleza. E o que eu vou contar? Eu vou contar o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um pulo, né? Eu estou no último, vou dar um pulo para o primeiro, tá ok? Aux igual a this ponto próximo nó, tá? Eu quero o próximo nó do que eu tô. O aux é o último, o próximo nó do último, lembra, é o primeiro, tá? O próximo nó do aux, tá? O auxiliar vai receber o próximo nó dele, ok? Tá, e aí eu vou fazer if aux.getVivo, ou seja, se esse nó estiver vivo, o que eu faço? Se esse nó estiver vivo, eu vou contar. Conte mais. Beleza, tá? Então o que eu vou fazer nessa brincadeira aqui? Preste atenção, o conte é igual a 0. O while menor que k. 0 é menor que k, porque k, segundo o enunciado, tem que ser maior que 0. Tá? Então aqui,
eu vou pegar, vou dar um pulo. Se esse pulo for vivo, eu conto. 1, 2. Quando eu chegar em K, conte vai ser igual a K e aí ele vai sair. Quando ele sair desse while, o que eu faço? Tá? Como eu sei que esse K está vivo, porque eu só contei ele porque ele estava vivo, eu vou fazer suicidar aux, certo? O aux se suicidou. Quando o aux se suicidar, o que ele vai fazer? Ele vai matar o aux, vai diminuir o QTD vivos e vai voltar para esse while. Se o QTD vivos ainda for maior que 1, ele vai rodar para de novo os Ks, levando em conta que ele não vai contar os nós que estão mortos, porque ele só conta se o aux get vivo retornar true. Beleza? Tranquilo. Então aqui eu tenho essas duas classes prontas, a classe nó e a classe lista. Então agora eu preciso criar uma classe que vai, deixa eu ver, isso aqui é do lista, ok, que vai receber a parte que vai tratar o arquivo, abrir o arquivo e fazer esse negócio funcionar, tá? Eu vou chamar ela public class, vou chamar de AD2PO para ter o mesmo nome do arquivo Java, né? Public class AD2PO. Beleza, então primeira coisa, classe, método main, né? Public static void main, tá? String args, tá? Uma coisa que eu andei olhando uns códigos aí, o pessoal andou esquecendo, é o tratamento, né? Tratamento de erros, tá? Eu tenho que botar aqui um throws IO exception, beleza? Por que isso? Porque como eu vou fazer a abertura de arquivo para leitura e para escrita aqui, eu vou ter um tratamento de exceção, tá? Relacionada a IO, ou seja, é input output, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, o arquivo de entrada vai estar aqui dentro do arg0, certo? Porque ele recebe como parâmetro na entrada do problema, tá? Então eu tenho que tratar agora o nome do arquivo de saída. Então eu até cheguei a botar esse códigozinho lá no Telegram, arquivo saída, né? Eu vou ter uma string para tratar o separador de diretórios, tá? Que vai receber o file separator, né? Aqui ele vai retornar, tá? Ou isso aqui, tá? Em caso de Linux, ou cadê? Isso aqui em caso de Windows, tá? Então no CEP ou vai ter isso aqui, ou vai ter isso aqui. Não, isso aqui não, isso aqui, tá? Windows e Linux, tá? Pra gente saber quem é nessa brincadeira, tá? Então vamos lá. Eu tenho isso aqui, e aí eu quero um file f, tá? Igual a new file args0, tá? O que esse cara vai fazer? Ele vai colocar num objeto tipo file, né, o arquivo, né, que foi passado como parâmetro aqui, tá bom? Então com isso eu vou ter uma string que eu vou chamar de dir, tá? E vou pegar aquele file, tá? getParent, tá? O que esse getParent faz? Ele vai retornar aqui, ó, deixa eu até botar um comentário. Caminho do arquivo, tá? Por exemplo, se for C, /pasta /arquivo.txt, por exemplo, o getParent vai voltar o quê? O que ele vai retornar? C /pasta. Essa é o que vai voltar pelo getParent, ok? Por isso que eu preciso do separator, porque aqui ainda falta
um separator aqui antes do nome, tá bom? Muito bem. Então eu tenho getParent. E o que eu vou ter mais aqui? Eu vou ter que analisar agora, tá? O que esse getParent tem? Por quê? Porque se o camarada mandar o arquivo na mesma pasta do que tiver o class, ele não vai vir com esse caminho. Ele vai informar ele só vai informar isso aqui, ó, arquivo txt, por exemplo, tá? E aí o getParent vai ter o quê? Vai ter null, tá? Então eu preciso analisar essa brincadeira, tá? Então como é que eu faço isso? Eu vou fazer um if dir, tá? Not igual a null. Se o dir for not igual a null, quer dizer que ele deu um caminho chamado caminho absoluto, né, para o arquivo. Do contrário, ele deu só o nome do arquivo, tá bom? Então vamos lá. Então aqui nesse caso aqui do caminho absoluto, o arquivo de saída vai receber o dir, né, mais o separator, mais o nome que ele disse aqui, ó, que o nome do arquivo vai ser, cadê, ó, saída tracinho mais o nome do arquivo de entrada, né? Então saída mais f.getName. Esse getName vai voltar o nome do arquivo que está aqui no arg0, tá? No caso desse aqui, arquivo txt, no caso do outro também arquivo txt, tá? Se for null, aí o que eu faço com o arquivo de saída? O arquivo de saída vai ser igual apenas a saída tracinho mais f.getName, ok? Beleza, tá aqui, ó, tá? Sendo que ele vai gerar na mesma pasta que está o class, que é a mesma pasta que está o arquivo txt, tá? Muito bem, então agora nós já definimos qual é o nome do arquivo de entrada, é o arg0, e o nome do arquivo de saída vai estar nessa variávelzinha aqui chamada argSaída, tá? Então nós vamos começar agora abrindo os arquivos, tá? Então eu vou chamar aqui um buffered header, chamar de in de entrada, tá? New buffered reader, tá? Que vai receber um file reader que vai abrir o args0, ok? Beleza, então agora eu vou tratar o out, que é um buffered writer, vou chamar de out new buffered writer, que vai receber um new file writer, ou seja, um arquivo que eu vou dar saída nele, tá? E o nome vai ser argSaída, ok? Tá? Então aqui eu já abri, né, o buffered reader e o buffered writer, beleza? Tá? Como eu vou ler ele linha a linha, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um string linha. Preciso dessa variável string linha, tá? E um lista li, que é uma lista que eu vou criar agora, new lista. Estou criando uma lista vazia, tá? Com base nessa classe que eu criei aqui em cima, que é a classe lista, ok? Então eu vou fazer um tratamento try catch. Esse try catch eu vou tratar ela com o catch exception tá? E depois eu vou ter um finally, certo? E nesse finally, independente de dar erro ou dar sucesso, eu vou fechar os arquivos, né, de leitura e de saída. Perfeito? Ok? Tá aqui, ó, finally in e close. Ok. E aqui no catch, o que eu vou fazer aqui no catch? Eu vou dar uma saída simples, tá? System.out
ponto println, tá? E eu vou botar aqui um exceção, leitura ou escrita, porque deu algum errinho, tá? Beleza. Vou pular uma linha aqui, tá bom? Beleza. Então isso aqui é a exception. Muito bem. Então o que eu vou fazer aqui no try? Aqui no try eu vou começar a fazer a leitura, né, dos arquivos. Então a primeira coisa que eu vou fazer é ler uma linha, né? Então a minha variável linha vai receber, tá? In read line, tá? Li uma linha do arquivo de leitura, tá? Lembra, in é o arquivo de leitura, eu li, tá? E o que eu vou fazer? Eu li, essa linha vai conter um nome, porque vai vir nome até o fim, certo? Então eu vou fazer um while, tá? O que vai ter nesse while? O que eu vou rodar esse while? Eu vou rodar esse while linha, né, not linha.equals fim, certo? Beleza, enquanto essa linha for diferente de fim, né? Ou quer dizer, perdão. Deixa eu pegar aqui, peraí. Vou botar duas condições aqui, deixar bem isoladinho, tá? Ok, então esse aqui fecha com aquele, beleza, tá? Ou, tá, essa linha diferente de null, tá? Enquanto for diferente de null e diferente de equals, o que eu vou fazer? Enquanto for diferente de null e diferente de equals, quer dizer que é diferente de fim, quer dizer que é o quê? Quer dizer que é um nome. Então eu vou inserir esse nome na lista. O que eu faço? Li, insere, que é o meu método de inserção, tá? E eu vou inserir o quê? O nome que vai estar na linha. Simples assim, tá? E vou ler a próxima linha. Linha igual a in.readline. Muito bem, então esse while vai rodar desde o primeiro nome até ele encontrar um fim. Encontrou um fim, opa, chegou um fim, tá? Então essa linha eu vou ignorar, porque ela é uma linha que só contém o fim, e vou ler a próxima linha. Linha igual a in.readline. Essa linha que eu estou lendo agora, ela tem que conter o quê? Ela tem que conter o número da quantidade de Ks que o arquivo tem, certo? Muito bem. Então, eu vou fazer uma verificação simples para saber se essa linha é diferente de null, né? Caso o camarada me mande um arquivo sem as quantidades de K, tá? Se ela não é igual a null, quer dizer que ele tem um número ali, tá? Então eu vou pegar um inteiro, que eu vou chamar de quantidade de K, né? Quantidade de K vai receber um integer, uma conversão, né? Integer parseInt, né? Do linha. Muito bem, então agora nesse momento a variável QTDK possui o que? Possui a quantidade de K. Então eu vou precisar de um contador, que eu vou chamar de contador igual a 0, né? E para cada um dos Ks, o que eu vou fazer? Enquanto esse contador for menor da quantidade de K. Vou rodar esse loop enquanto essa quantidade for diferente, beleza? Beleza, então o que eu vou fazer agora? Eu vou ler a próxima linha, porque a próxima linha ela tem o valor do primeiro K. Linha igual a in.readline. Ok? Vou fazer aquela verificaçãozinha básica. Se a linha not igual a null, garantindo que tem um valor ali, certo?
E se tem um valor, ou seja, not igual a null, eu vou fazer um inteiro que eu vou chamar de k, que vai receber um integer ponto parseInt de linha. Ou seja, então agora nesse valor de k eu tenho o valor do k, certo? Beleza. Uma verificação também básica. If k maior que 0, embora o enunciado tenha dito que k e n são maiores que 0, vou dar uma verificação, tá ok? Se k for maior que 0, o que eu vou fazer? Entendeu? Eu simplesmente eu já tenho a lista, lembra, eu tenho a lista aqui eu já inseri os nomes, aqui eu obtive o k, eu simplesmente vou fazer isso aqui, ó, li.probJosephus. Vou rodar o método passando o k aqui dentro como parâmetro, certo? li.probJosephus k. Beleza. Esse camarada aqui vai rodar até que o sobrevivente seja 1. Então, eu preciso, com o sobrevivente 1, depois de rodado, eu preciso gravar o valor de k, espaço, o nome do sobrevivente. Tá? Então, eu vou chamar o out, tá? Write, né? Write. O que eu vou escrever no arquivo de saída? Eu vou escrever o valor de k, mais um espaço em branco, mais o que? li.getSobrevivente, que vai me trazer o nome do sobrevivente, tá? Para pular a linha, eu vou botar isso aqui, /n, /r, /n, ok? Tá? E aí ele vai pular a linha no arquivo, tá bom? Perfeito, tá? Acabei de escrever para aquele k. Ó, quando eu sair desse if, vou cair nesse if, vou cair nesse while ele para o próximo k. Então, o que eu preciso fazer aqui? No li, reviver todos. Por quê? Porque eu vou botar todo mundo que morreu como vivo para um próximo k. Tá ok? Muito bem. Então, isso aqui eu fiz. Dentro desse k aqui, ó, eu preciso contar. Por que contar? Porque ele vai contar 1, 2, até a quantidade de k bater aqui. Quando a quantidade de k bater, é porque eu já li todos os k's do arquivo aqui dentro, ok? Então, eu contei, né, no meu contadorzinho. Beleza, fechei. Aqui eu tenho exception. Beleza, fechou. Então, aqui ó, deu 158 linhas. Um código relativamente pequeno, né? Eu vou salvar e nós vamos testar. Beleza? Tá beleza, tá salvo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu criar um arquivinho aqui. Nos moldes, tá? Vamos botar aqui. Botar logo eu na berlinda, né? Botar Lucas, José, João, Benedito, Camilo, Renê, Diego, Asdrubal. Pronto, bem estranho, né? Fim. Tá, vamos botar aqui 5 valores diferentes para k. Então eu tenho k 2, 4, 5, 7 e 9, tá? Eu vou rodar 5 valores diferentes de k, sendo que o primeiro é 2, 4, 5, 7 e 9. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 valores para cá. Vou salvar, tá? Vou salvar onde? Na nossa pastinha lá. Cadê a D2? A D2PO. Vou chamar de arquivo TXT. Arquivo TXT, por exemplo, tá? Salvei. Beleza, tá lá. O arquivo tá na mesma pasta. Vamos dar uma olhadinha, tá? Aqui, AD2PO, tá aqui, ó. O .java e o TXT na mesma pasta. Vou chamar aqui o CMD, prompt de comando, tá? Vamos para a pasta AD2PO, tá aqui, ok? Vamos ver se eu não errei alguma coisa, né? Vamos dar um javac,
AD2 POO.java, tá? Opa, tem aqui, ó, ponto e vírgula, tinha que sempre esquecer um ponto e vírgula, né? No 99, no 120 e no 121, né? No 99, aqui, no 120 e no 121. O que ele deu aqui? O que eu fiz aqui? New buffer reader. Tem. Pera aí, o que está acontecendo aqui? Não entendi. Pera aí. File reader, file writer. Error. Esperado tal. Mas ele tá com ponto e vírgula aqui. Buffer reader. arg0. Tá, não tô enxergando. Pera aí. Deixa eu chamar o negócio aqui. O que eu posso ter errado ali? Acho que eu esqueci do igual, né? Esqueci do igual. Então vamos lá. Compilou. Tá? Então agora eu tenho o class, eu tenho o Java e eu tenho o TXT. Tá? E eu tenho os classes do nó e do lista. Então eu vou rodar Java AD2 POO e vou dar o nome do arquivo, arquivo.txt. Tá? Rodou. Se eu olhar agora aqui, ó, eu tenho saída arquivo. E se eu olhar aqui, tá aqui, arquivo, saída arquivo, tá ali. Para 2, José, para 4, Marcos, para 5, Diego, para 7, Lucas e para 9, Diego. Ok? Com base nesse arquivo, tá? Se eu chegar aqui e botar um outro nome, Marcelo, Felipe, acrescentei mais 2 nomes, tá? Vou deletar esse arquivo e vou rodar de novo. Java AD2 POO arquivo.txt. Rodou de novo e obviamente os nomes vão ser diferentes. René, Asdrubal, Diego, Benedito e Benedito. Tá ok? Tá resolvida a questão. Tá simples, fácil. Ok? Bem tranquilo. Tá? Com 158 linhas de código, o programa está pronto. Tá? Espero que tenham curtido, espero que tenham entendido. Se não entendeu, posta aí um comentário aí que a gente explica para vocês. Abração, tchau, tchau.